Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, simplesmente para deixar registrado as minhas impressões das minhas últimas leituras. Pois bem, o que foi que eu li dessa última vez é uma obra que é não só um marco para o mercado editorial brasileiro, quiçá do mercado editorial mundial, porque essa coleção ela merece e deve ser replicada para o mercado internacional, saindo dos Estados Unidos, no mercado franco-belga, em Portugal, em especial no Japão. Porque, repetindo, é um marco para os gibis, não só no Brasil, mas para o mundo. E é um autor que é um verdadeiro mestre do gibi, dos cartoons. Eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que a Biblioteca Maurício de Souza. Pois é, galera, já estava mais do que na hora dos primeiros trabalhos aí do Maurício de Souza serem compilados. O que certamente foi um trabalho hercúleo. Foi não, é um trabalho hercúleo. Porque o Maurício ele tem uma produção que é descomunal. Ele começou a publicar, se não me engano, ainda em meados ali de 1959, pequenas tirinhas que saíam em jornais, não só em São Paulo, mas em Minas Gerais e ali nos mais estados do Sudeste. E rapidamente ele angariou fama devido à qualidade do trabalho dele e hoje ele é amplamente conhecido. E os personagens do Maurício, como o Bidu, a Mônica, o Magali, o Franjinha, o Chico Bento, o Cascão, o Nimbus, o Anjinho, eles são tão populares quanto os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Como a Emília, a Dona Benta, Narizinho, né? Etc, né? Então, assim, enfim, né? Eu vou mostrar aqui que é um volume monumental. E qual é a proposta dessa biblioteca Maurício de Souza? É republicar em ordem cronológica todas as edições, inicialmente da Mônica, e depois dos demais títulos, né, do Maurício de Souza. Claro que vai ficar de fora os trabalhos dele para como é que se diz? Para as tiras de jornais, quais seria um trabalho quase que impossível de compilar todas. Então, quando é que saiu a primeira edição da Mônica e sua turma? Ali, se não me engano, em março, acho que em março de 1970. Então, esse é o primeiro volume da Biblioteca Maurício de Souza, que é composto por algo em torno de 514, 512 páginas, que reúnem todas as edições da Mônica que foram editadas no ano de 1970. Um total de 12 edições, repetindo, que compõe uma obra de um volume de 512 páginas, que é compilado aqui nesse volume, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E, além desse material na íntegra, das 8 primeiras edições da Revista da Mônica, que foram editadas no ano de 1970, ele também traz um caderno com mais ou menos 30 folhas de extra, trazendo comentários, curiosidades relacionadas a essas primeiras histórias da Mônica e da sua turma. Então, histórias da turma da Mônica, do Papa Capim, isso, do Horácio, da Tina, deixa eu pensar, do Astronauta, do Jotalhão e a Turma da Mata, enfim, né, tem do Piteco e de uma série de outros personagens ali que aos poucos compõem esse universo ficcional dos gibis do Maurício. E o que mais me chamou a atenção aqui é digamos assim, essa verve de ficção científica que é quase que inerente aqui ao trabalho do Maurício de Souza, né? Robôs com inteligência artificial, viagens a outros mundos, contato da turminha com seres de outras órbitas, sejam extraterrestres, gnomos, duendes ou até com o próprio Papai Noel. E, assim, o mimo, né, para aqueles primeiros compradores desse número 1, esse volume da Biblioteca Maurício de Souza, é, entre aspas, como é que se diz, um autógrafo, né, do Maurício de Souza nessas primeiras edições que foram vendidas, que é o caso da minha edição. E
aparentemente já estão engatilhados o volume 2 e o volume 3, que compilam as edições da Mônica do ano de 1971 e 1972. Recentemente, em uma entrevista com o Sérgio Guzman, né, que é o editor dessa coleção, perguntaram: e quantos volumes terão a Biblioteca Maurício de Souza? Ele respondeu: enquanto o público continuar comprando, vamos continuar editando a Biblioteca Maurício de Souza. E de fato, eu espero que o público brasileiro homenageie o Maurício comprando essas edições da Biblioteca Maurício de Souza, que é realmente uma coleção imperdível. Já comprei o primeiro volume, que é esse monstro aqui, ó, Biblioteca Maurício de Souza, Mônica, 1970. Já comprei o primeiro volume, já comprei o segundo, mas ainda está nesse período de pré-venda, então ainda não recebi. Aí aqui atrás, na quarta capa, traz a capa de todas as edições que são compiladas aqui, que são apenas 8. Dentro, essas capas também são reproduzidas. Eles reproduzem também os joguinhos que vinham aqui junto nas revistas da Turma da Mônica. Era até para eu ter marcado um aqui para mostrar para vocês, mas eu não fiz isso. Aí, repetindo, as primeiras edições que foram vendidas vieram autografadas pelo Maurício de Souza, que é o caso aqui da minha. E uma curiosidade é que aparentemente... deixa eu mostrar aqui, encontrei uma página. Tá aqui. Que é num formato gigante, né? Quem está acostumado a ler a Mônica e as revistas da Turma da Mônica naquele formatinho, até vão se surpreender pelo tamanho aqui da edição, porque ele é gigantesco. E uma coisa que é curiosa é o seguinte: como o Maurício aparentemente ele tinha muito trabalho para dar conta, porque inicialmente, pelo que deu para entender, ele tinha fechado o contrato para a publicação de 4 edições mensais da Mônica e da sua turma. Só que esse contrato não foi levado adiante. Depois ela assinou aqui com a Abril e publicou para publicar uma edição mensal da Mônica, que ele conseguiu fazer isso, mas aparentemente era muito trabalho para ele. Então ele acabou muitas vezes revisitando antigos roteiros da Mônica e dando uma versão nova para histórias que originalmente tinham saído como tirinhas dos jornais, né? Ampliando, reunindo várias tirinhas para compor uma história única e repetindo e revisitando histórias antigas que ele já havia editado. E no final, nos extras, eles trazem vários exemplos disso, mostrando as versões originais de algumas histórias e como elas acabaram evoluindo, né, com o passar do tempo. E o interessante aqui dessa coletânea é que ele mostra primeiro, repetido, né, essas primeiras versões da Mônica e da sua turma aqui, pelo menos como elas foram publicadas em revistas em quadrinhos. E como eu disse, todos esses personagens, o Jotalhão, o Coelho Caolho, como é que se diz? A Mônica, o Bidu, Franjinha, o Cascão, etc. A Magali, o Anjinho, o Piteco, o Horácio, a Tina. A Tina não, mas a Tina também. Eles já existiam. Como é que se... tem até uma curiosidade que aparece aqui um personagem que lembra muito um determinado apresentador de programas de televisão que está nativa desde os anos 70, né? Aí aparece aqui numa historinha da Mônica e tem histórias aqui que são ontológicas, né? Que viraram verdadeiros clássicos aqui para a história do gibis mundial, né? Não só para o Brasil. É uma coleção realmente recomendável. Eu acho que toda biblioteca escolar deveria ter um troço desse. Ele tem um preço um pouquinho elevado, porque, como eu disse, são 112, 114 páginas de história, né? Capa dura, papel de alta gramatura, rica, ela conta com um rico caderno de extras, contando detalhes da produção dessas revistas, das histórias que aparecem aqui, e por isso que o preço ele se torna um pouco elevado. Mas repetindo, são 214 páginas. Tem essa história para danar, né? Enfim, o que eu posso comentar sobre essa obra aqui, que, como eu disse, é essencial para qualquer pessoa que gosta, não só de literatura, mas também para a história das histórias em quadrinhos, né? Que, como eu disse, é fundamental. Qualquer pessoa que gosta de literatura, de histórias em quadrinhos,
é convidado, para não dizer é obrigado a conhecer essas histórias, a comprar, se possível. E o meu desejo é que todas as bibliotecas do Brasil tivessem essas histórias. E para o meu caso, elas têm um sabor especial, repetindo, porque o Maurício de Souza, aparentemente, ele gostava muito de ficção científica. Então, as histórias aqui são recheadas disso, né? De robôs com inteligência artificial, de viagens a outros mundos, ao planeta Terra sendo visitado por seres de outras orbes, seja de outros planetas ou de outros planos metafísicos e tal, né? É excepcionalmente criativo, e quando você lê essas histórias em sequência, vocês percebem não só a evolução da arte do Maurício de Souza, a evolução não só da arte, né, seja do desenho, do roteiro, da construção e da elaboração das histórias, que se tornam não complexas, né? Claro, porque era voltado aqui para o público infantil e infanto-juvenil. Então, assim, não é um texto altamente complexo, mas que permite entrar essas novas camadas de interpretação. Porque ele faz muita referência à ficção científica, principalmente do cinema, né? Dos anos 50, dos anos 60, que certamente ela acompanhava e muito. Então, assim, quem conhece personagens como Flash Gordon, Buck Rogers, e não só como é que se diz, não vou dizer dos cartoons, mas das tirinhas de jornais, que evocavam o tema da ficção científica, mas também do cinema, vai encontrar muitos ecos aqui. E uma coisa que eu achei importante é que ela vem com uma série de notas de rodapé, fazendo destaques a determinados discursos ou comportamentos que certamente eram comuns ali em meados dos anos 70, mas que hoje não são mais aceitáveis, né? Em relação ao papel da mulher, determinadas críticas como eu disse, a discursos, né, a condutas de determinados personagens. Então eles colocam assim de forma acertada, várias notas de rodapé ao longo da história, principalmente se você for presentear uma criança com essa obra aqui. Por exemplo, tem uma edição na qual a Mônica ela pede carona a estranhos. E como o público-alvo da revista é o público infantil, então eles alertam, olha, né? Nos anos 70 a sociedade era mais calma, menos violenta, e determinadas condutas eram aceitáveis por parte das crianças, mas que hoje elas não são mais recomendáveis, né? Também em relação à intolerância racial, à conduta em relação ao feminino. E, repetindo, o que mais me chama a atenção, de fato, é esse trabalho do Maurício com uma ficção científica, né? Que, repetindo, em alguns momentos até lembra, vou dizer até aquele trabalho do Jack Kirby, né? Das colagens. Ele faz uma referência a isso, mostrando aqui um quadrinho em preto e branco que lembra o trabalho de colagens, né? Ou de brincolagens que o Jack Kirby fazia. Aí, e repetindo aqui, eu acho que um dos meus personagens preferidos aqui é o astronauta. E, como eu disse, são só 8 edições que são compiladas aqui, que são essas que foram publicadas originalmente no ano de 1970. O Maurício faz esse trabalho de tornar essas edições bem diversificadas. Então, há revistas da Mônica e da sua turma, do Papa Capim, como é que se diz, do Horácio, do Piteco, da Tina, do Astronauta e do Jotalhão e a turma da Mata. E essas histórias vão se sucedendo e esses personagens paulatinamente vão se enriquecendo. Ele não apresenta esses personagens para o público, porque certamente as crianças da época, e porque não também dizer os adultos, já conheciam esses personagens das tirinhas de jornal. Então ele só está revisitando algumas histórias, reelaborando os roteiros e apresentando também histórias novas. Aí, como eu disse, se você não conhece a Turma da Mônica, que eu acho impossível, né? Ele até, como eu disse, ele dispensa apresentações, porque ele parte aqui do pressuposto de que o leitor, né, já conhece essas personagens das tirinhas de jornais. Agora, se você não conhece a Mônica e sua turma, talvez nesse primeiro volume ele se torne um pouco confuso, porque você não conhece, não sabe do que se trata. E repetindo, o Maurício de Souza aqui nessas revistas da Mônica não perde tempo explicando os personagens, porque provavelmente ele já parte do pressuposto de que a criança ou o leitor já conhecia das tirinhas dominicais. Então ele deixa isso de lado
Mas, repetindo, se você for um desses raros indivíduos que não conhece a Mônica e a sua turma, talvez estranhe um pouco, né, nessas primeiras edições, mas com o suceder das edições e com a apresentação de novas histórias desses personagens, que, entre aspas, eles, não vou dizer que todos eles vivem no mesmo cenário, no mesmo universo, digamos assim, né? Porque cada um deles traz, cada um desses personagens centrais traz uma série de personagens coadjuvantes que fazem parte de um run, né, próprio de histórias que vão ali se sucedendo. É fantástico aqui a criatividade do Maurício de Souza. Nas últimas edições que são compiladas aqui, ele já conta com o trabalho de outros artistas, então você nota a diferença do traço, né, como se usava o nanquim, às vezes são desenhos com traço um pouco mais fino, que denota que não é o Maurício que está desenhando aquelas histórias, são outros. É uma pena que não há menções a quem são esses desenhistas que estão por trás, ou que dão vida a esses personagens, além do Maurício. Porque, repetindo, em algumas edições aqui fica isso, eles até dizem, né? Homenageamos os artistas que trabalharam na criação na construção dessas histórias, mas eles não anunciam quem são esses artistas. Eu acho que algo ruim, né? Acho que eles realmente deveriam ter feito esse trabalho de pesquisa para identificar quem foram os desenhistas, os artes finalistas dessas histórias. Mas, como disse, em alguns casos aqui é evidente que não é o Maurício que fez, que o traço é bem diferente. Mas, como não há menção em quem são os artistas, você, leitores, assim como eu, também vão ficar boiando, né? Quem são os artistas que fizeram o trabalho de desenho, da arte finalização, até da colorização dessas histórias? Ele não faz isso. Há alguns momentos aqui de erros que estavam nas edições originais, e nessa compilação o editor fez questão de manter devido a esse caráter histórico. Enfim, fica aqui minha recomendação de leitura, que é a Biblioteca Maurício de Souza, né, 1970. Eu já comprei a 1971, ainda nesse momento de pré-venda, por isso que eu não tenho aqui em mãos, mas assim que eu receber eu vou fazer a leitura. E espero que tenha assim, uma boa vendagem para que a editora Panini, junto com o editor aqui dessa coleção, continue publicando. Eu acho que é algo fundamental. Que saia pelo menos as compilações dos 5 primeiros anos da revista da Mônica e da sua turma, porque eu acho que realmente é um material histórico obrigatório, que não acho que tudo do Maurício de Souza deveria ser relançado, republicado, e que nós tenhamos sempre isso à disposição, não só dos novos públicos leitores, né, das crianças, do público infanto-juvenil, mas também como um acervo, né, permanente, né, em bibliotecas escolares, em universidades, que é algo que realmente merece ser lido, estudado, revisto. Nenhuma dessas histórias que aparecem aqui eu conhecia, porque infelizmente não é da minha época. Eu só lia, né, como eu sou de 86, então assim, só as histórias ali publicadas em início dos anos 90 é que eu conheço. Então todas essas histórias aqui para mim são inéditas, ou então são reelaborações como é que se diz? Das histórias do Horácio, que eu já conhecia por uma outra edição, mas que aqui elas são reelaboradas, elas não são iguais a uma outra coleção que é publicada não pela Panini, mas por uma outra editora, né? Que é a Pipoca e Nanquim. Então, por exemplo, as histórias do Horácio que aparecem aqui são outras versões daquelas que são compiladas agora pela editora Pipoca e Nanquim. Aí tem uma série de diferenças, porque você pode até perguntar, né? Quem já conhece. Quem compra essa edição aqui da Turma da Mônica completa, né? Ou das histórias da Turma da Mônica, precisa dispensar aquela coleção do Horácio, da Pipoca e Nanquim? Eu acho que não. Porque repetindo, apesar das histórias do Horácio que aparecem na coleção da Pipoca e Nanquim serem reeditadas aqui, mas elas são reeditadas de uma forma diferente. Porque uma coisa era o Horácio que saía nas tirinhas de jornais, né, sei lá, da Folha de São Paulo e outras. Quando o Maurício de Souza ele passa a fazer uma revista da Mônica, ele recupera algumas histórias do Horácio que já haviam sido publicadas antes, só que elas são reelaboradas, ele muda o traço, muda alguns elementos do roteiro. Então,
aquelas histórias que são compiladas pela Pipoca Nanquim, que está aqui em cima, qualquer outro dia eu comento sobre ela para vocês, aquelas são reelaboradas e aparecem em outro formato. Então são histórias que trazem surpresas, né? Não são iguais àquelas da Pipoca Nanquim, e fora dos outros personagens que aparecem aqui e que já há algum tempo não eram reeditadas, né? Ou pelo menos eram de formas individualizadas. Porque essas primeiras revistas, edições da Turma da Mônica, ou da Revista da Mônica, já são republicadas ou pela editora Abril, ou pela Panini, já foram republicadas algumas vezes, mas não reunidas numa edição de luxo como essa. Então, por enquanto é só. Eu vou encerrar o vídeo. Fica aqui a recomendação. Acho que todo mundo é obrigado a comprar e ter isso aqui em casa. Se você tem uma criança por perto, um sobrinho, uma filha, um filho, compre isso aqui para eles. Leia junto com eles, que é um bom incentivo aqui para o início da leitura. E se você é novo aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que eu tento pelo menos gravar uns 3 vídeos por semana. Às vezes são alguns vídeos a menos, às vezes são 4 ou 5 por semana. Isso depende muito do meu ritmo de leitura. Sempre que eu acabo de ler alguma coisa, eu venho aqui e posto algum vídeo comentando se eu gostei ou não gostei. E só para encerrar, mostra pela última vez, dizer que de fato é uma leitura obrigatória. Acho que todo mundo que gosta de literatura, de histórias em quadrinhos, acho que deveria prestigiar aqui a editora Panini, o Maurício de Souza, e comprar. Enfim, por enquanto é só, e até o próximo vídeo, até a próxima leitura.